Shalom, shalom. Gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto que está em Matitiahu, Mateus 17, 20. Vamos ler as palavras do nosso Mashiach Yahushua, o nosso Messias, Jesus, que diz assim, a metade do versículo só, tá? Diz assim, se tiverdes emuná, emuná é traduzido muitas vezes por fé, mas significa confiança, fidelidade também, tá? Se tiverdes confiança, fidelidade, como um grão da semente da mostarda, vós direis a este monte, retira-te daqui para colar, e se moverá, e nada vos será impossível. Gostaria de chamar a atenção aqui nesse texto, que o nosso Mashiach, Yahushua, ele está chamando a atenção do seguinte aspecto, ele está chamando a atenção sobre a confiança e a fidelidade como um grão de mostarda. Por que como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda? Como muitas vezes se convencionou falar. Em nenhum pedaço da Escritura, em nenhum trecho tem essa expressão que a gente tem que ter confiança, fidelidade, ou ainda que seja fé, a tradução do tamanho de um grão de mostarda. Muito pelo contrário. Vamos entender o que Yahushua estava tentando dizer aqui para os seus talmidim, seus discípulos. Ele estava tentando dizer o seguinte, aprendam com o grão de mostarda. Em Marcos capítulo 4, diz que o grão de mostarda, ainda que seja a menor de todas as sementes de hortaliças, se torna uma árvore muito grande, de maneira que as aves dos céus vêm e se aninham ali. Ou seja, ele estava querendo dizer o seguinte, caramba, o grãozinho de mostarda ele é valente, ele é um herói, ele tem uma confiança e uma fidelidade tão extraordinária que eu vou citar ele como exemplo. Pequenininho, a ponto da gente quase não enxergar ele, mas se transforma numa árvore imensa, muito grande. Então, o Mashiach, o Messias, ele não está, em momento nenhum, dando aval para que a gente pense assim, ainda que eu tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer isso e aquilo, vai acontecer isso, aquilo. Não, em hipótese alguma. Para que a gente entenda melhor, era como se ele estivesse dizendo assim nos dias de hoje, olha, se você tiver confiança e a fidelidade de um espermatozoide, um entre centenas de milhões na hora da concepção, um apenas é o que fecunda o óvulo, e se transforma em um adulto, um homem grande, com sonhos, projetos, com uma vida. Se você tiver a confiança e a fidelidade de um espermatozoide que se transforma num ser humano, era mais ou menos isso que ele estava tentando dizer para os discípulos. Eles entenderam na hora que o Mashiach estava tentando falar. Então que a gente venha entender de uma vez por todas que ele não está desprezando a atitude do grão de mostarda, nem dando o aval para que a gente seja incrédulo. Ele está chamando a atenção para esse aspecto, que a nossa confiança, que a nossa fidelidade seja do tipo, do estilo, da confiança e da fidelidade do grão de mostarda. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre essa palavra emuná. No hebraico, a palavra emuná significa confiança ou fidelidade. As duas coisas, na verdade. E foi traduzido por fé. Fé na nossa língua é algo muito subjetivo. É muito, vamos dizer assim, não é palpável. A pessoa diz que ela tem fé dentro do coração dela. E muitas vezes não traz isso para fora. Ela não expressa através de atitudes. Por exemplo, a pessoa pode dizer assim, eu estou com sede. Aí você diz, está com sede, bebe água. Ela vai falar assim, eu tenho fé nisso que você falou. Eu acredito de todo o meu coração. Em seguida ela faz uma canção em homenagem ao copo d'água. Ela faz uma música, um corinho, um hino, dizendo que é bom beber copo d'água, que a água é muito legal, que a água faz bem para a saúde. Mas ela não se levantou e não foi tomar um copo d'água. Para que serviu esse tipo de fé dela? Só foi uma coisa que ficou dentro dela, não produziu nada. Não teve confiança, não teve fidelidade. Ou seja, ela não trouxe para o lado de fora isso. Não serviu para nada. É por isso que Yaakov, Tiago, na sua carta, Yaakov, irmão de Yahushua, do Mashiach, ele fala, a fé, na verdade está falando assim, a confiança, a fidelidade, sem obras, é morta, ela não serve para nada. É algo que fica dentro da pessoa, não produz nada. A gente precisa acordar, porque tem um mundo fora do nosso mundinho pequeno, esse que fica dentro da gente, essa pequenez que a gente fica pensando isso, aquilo, e a gente às vezes vive num universo de crenças
e não traz isso para o lado de fora. Aqui do lado de fora tem muitas coisas para a gente estar fazendo. Então esse tipo de confiança, esse tipo de fidelidade tem que produzir mudança do lado de fora, tem que ser expresso em atitudes, que você possa entender que quando você diz que você tem fé no Criador, que você pense assim, e eu também, eu tenho confiança e fidelidade no Criador. Será que eu tenho expressado isso? Será que você tem expressado isso? Através de confiança, fidelidade, atitudes. Eu creio que as Escrituras Sagradas são a palavra do Criador. Mas gasta tempo com ela? Tem fidelidade com ela? Vive de acordo com ela? Eu creio que orar é muito bom. Eu tenho fé que orar é uma coisa muito boa. Mas você ora? Você está sendo confiante em relação a isso? Você tem fidelidade? Eu creio que é muito bom eu, cuidar da minha família. Eu tenho fé, isso é uma coisa realmente verdadeira. Mas você tem cuidado da sua família? Ou isso é só um pensamento que você tem? Se ficar só dentro de você ou de mim, isso não vai proporcionar mudança nenhuma. Que o Criador possa nos abençoar, que a gente possa entender que emuná significa confiança, fidelidade, e que a gente possa ter esse tipo de atitude heróica, gigantesca, como esse pequeno grão de mostarda, que ele tem um tipo de confiança e fidelidade, que provavelmente nós estamos muito longe de chegar a esse nível de confiança e fidelidade, mas que a gente venha se esforçar e se espegar nesse grãozinho pequenininho, que se torna uma árvore gigantesca. Shalom, shalom, e até o próximo vídeo.